A minha lista de livros, ou a minha TBR, cresce a cada dia. Eu não estou brincando, todos os dias eu acrescento algum livro novo. E como meta para 2024, vou tentar diminuir essa lista, especificamente com livros físicos que são encalhados na minha estante. Eu tenho literalmente uma lista sem fim de livros que eu desejo ler na minha vida, mas esse vídeo vai ser algo mais possível de ser realizado. Eu tenho muitos livros que eu desejo ler esse ano, que estão encalhados na minha estante. E nesse vídeo eu pretendo diminuir um pouquinho essa lista, mas eu não sei se é possível, porque enfim, todo dia eu acrescento mais um livro nela. Checkmate era um livro que estava há muito tempo na minha estante. Foi o primeiro Young Adult escrito pela Ali, e assim, eu gostei muito desse livro, só que quando eu terminei ele, eu fiquei frustrada. Eu não sei, eu esperava mais. Só que o erro que eu cometi foi esperar romance. Tem romance, obviamente, mas não é o foco principal. A nossa protagonista, ela joga xadrez, e ela amava xadrez. Só que, por algum motivo, isso se tornou proibido na vida dela. Conforme as páginas vão passando, a gente vai descobrindo o que aconteceu. Então, ela trabalha muito nessa questão de xadrez com a nossa protagonista, os relacionamentos dela com a família, e acaba tendo um relacionamento com outro jogador de xadrez. Mais da metade do livro, a Ali trabalhou com a nossa protagonista e o xadrez. De verdade, mais de 50% do livro foi isso. E no final, ela quis incluir mais do romance e esqueceu o xadrez. Então, assim, teve cenas que eu queria muito ter visto aqui que ela simplesmente não colocou. Porque como assim? Mas assim, eu gostei muito do livro, eu dei 4 estrelas, porque eu gosto muito da escrita dela, e foi um livro que me prendeu, eu achei interessante. Mas o enredo era tão bom e simplesmente não entregou o que eu queria. Sabe quando você sente que o enredo da história, os personagens, tinha um potencial tão grande de ser uma história maravilhosa? Eu terminei esse livro desse jeito. Eu amei, gostei muito, eu li em um dia, então é um romance super gostosinho de ler. Eu queria ler esse livro há muito tempo. Só que eu tinha muito medo, então ele estava parado há muito tempo na minha estante. Eu vou entrar nesse livro com um pensamento muito distante do romance, porque eu sei que muita gente se frustra, porque quando começa a ler esse livro, elas esperam um romance, né, uma porcentagem muito maior do romance, mas não tem. Eu estou falando de O Príncipe Cruel. Eu tenho uma experiência com a Holly em outra trilogia que eu li, eu só li 2 livros dessa trilogia, Mestres da Maldição, eu acredito. Então, assim, eu achei a leitura dela super fluida. Eu sei que muita gente gosta muito desse livro e eu tô com expectativa muito alta. Eu não sei absolutamente nada dessa história, porque eu sempre fujo de spoiler, porque eu queria muito, muito ter a experiência de ler e me surpreender com os fatos que acontecem aqui. Então, meu Deus, eu tô nervosa e eu vou começar a ler ele hoje. E são quase 2 da manhã. Finalizei O Príncipe Cruel e eu ainda estou chocada com esse final. Meu Deus! Sério, eu acho
que eu li o Enemies to Lovers mais real da minha vida, porque eles não se suportam real. Só que o quê? Tem um desejo ali incontrolável que eles não desejariam ter. Mas eles se odeiam também. O livro começa com uma garotinha contando pra gente um dia normal em sua vida, simples e tedioso. Ela cita o que elas estão fazendo, ela cita as pessoas que moram com ela, a mãe, o pai, ela tem uma irmã gêmea e outra mais velha que ela fala que ela é meio diferente. Só que assim, do nada, alguém bate na porta e ela vai atender. Quando ela abre a porta, ela se depara com um homem que ela nunca viu na vida dela, um estranho, verde. Ela chama a mãe dela e a mãe dela se desespera ao ver esse homem. Mas a cena toda é muito confuso para as três meninas. Só que infelizmente, de uma forma muito cruel, esse homem tira a vida tanto do pai quanto da mãe das meninas na frente delas. Esse homem acaba levando essas três meninas que faziam parte do mundo humano e mortal para o mundo das fadas, onde a gente tem criaturas mágicas e magia. Depois disso, a gente tem um salto no tempo, onde a gente vai acompanhar a Judy, a nossa protagonista, vivendo nesse mundo desconhecido, tentando se encontrar nesse mundo que ela foi levada quando era muito novinha, onde ela só recebe preconceito e dor das pessoas. A Judy tem uma personalidade muito forte. E eu amo quando o personagem é assim. Ela literalmente não abaixa a cabeça pra ninguém. Lembra que eu falei pra vocês que eu não ia entrar aqui com uma expectativa de ter um romance, porque muita gente diz que se frustra, né? Porque acaba lendo esperando romance, mas não tem romance. E de verdade, se eu tivesse entrado aqui com a expectativa, eu não teria saído insatisfeita ou frustrada. Obviamente, o romance não é a parte principal do livro, só que a gente recebe muito mais que migalhas aqui, tá? Vamos lá, o Cardan, ele não facilitou muito, sabe, pra ser um personagem agradável, amado em boa parte do livro, e eu ficava, meu Deus do céu, porque ele influenciava de verdade a vida da Judy, e ela literalmente batia de frente com ele, o que é muito bom de ver. E assim, eles têm uma química muito forte, mas eles se odeiam mesmo. Literalmente. O imortal e a mortal, eles não se suportam. Por algum milagre, eu consegui fugir de todo e qualquer tipo de spoiler relacionado a esse livro, então tudo foi meio que uma surpresa pra mim. A minha intuição com alguns personagens não me enganaram e eu tô, tipo, chocada com esse final. E mais, temos um conto que se chama As Irmãs Perdidas. O livro vem com um conto a mais. E a partir do momento que eu comecei a ler esse conto, eu ficava, não, pera. E de verdade, a minha intuição não me traiu, porque eu tava certa e eu estou simplesmente chocada também. 5 estrelas, eu acredito que não seja uma surpresa. Eu amei esse livro, eu amo a escrita da Holly. Cara, é muito fluida e muito simples e nada muito confuso, sabe? Então eu amei esse universo aqui que ela criou e eu não vejo a hora de ir pro segundo, que é o Rei Perverso, se eu não me engano. Leiam esse livro, leiam. É muito bom, de verdade. Muito, muito bom. Oi, gente. E já fazem alguns dias, algumas semanas que eu não falo com vocês. Muita coisa aconteceu. Eu lembro que na última vez que eu falei com vocês, eu comentei que tinha acabado O Príncipe Cruel, que eu amei esse livro. E esse livro estava na minha lista há muito tempo, só que eu enrolava muito. E assim, eu simplesmente fiquei viciada nesse universo, nos personagens, na escrita. Esse livro, ele me permitiu
de verdade, sair da minha realidade, assim, ele me distraiu surrealmente. Então eu me perdi aqui dentro de verdade. E com isso, eu consegui finalizar a trilogia principal. A gente tem mais 2 livros, se eu não me engano, né? Então, assim, eu finalizei o Rei Perverso, 5 estrelas. Eu amei esse livro, bom demais. Tudo foi muito bom nesse livro. E também finalizei A Rainha do Nada, que eu também amei muito esse livro. Eu acabei finalizando ele hoje. Mas, sério, eu estou completamente apaixonada por Judy e Cardan. E, de verdade, eu só consigo pensar nesses dois na minha cabeça. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês que eu realmente via muito comentário de pessoas que leram O Príncipe Cruel, mas não atingiu a expectativa porque esperavam um romance muito grande e não recebeu ele. Então, assim, na minha cabeça, eu realmente entrei sem esperar o romance, porque eu não esperava nenhum romance. Porque eu vi as pessoas comentando, eu fiquei, nossa, então não tem nem uma migalha pra gente de romance. E tem muita coisa de romance aqui, de verdade. A gente não vai estar lendo um livro focado só no romance, no relacionamento entre os dois protagonistas, mas tem romance, muito romance. Tem declarações lindas e tem cartas que me fizeram chorar um pouquinho, porque elas nunca foram recebidas, enfim, mas eu amei. Uma coisa que eu gostei muito dos personagens de O Príncipe Cruel foi que, obviamente, por eles serem criaturas mágicas, já os tornam muito irreais. Só que a forma como a Holly criou a personalidade de cada um fez com que eles fossem um pouco mais reais pra mim. Então a gente não tem aqui personagens que vivem otimistas ou que geralmente agem de forma generosa, sabe? Muitas questões aqui, a gente tem a guerra, a gente tem um relacionamento conturbado entre a nossa protagonista e o cara que criou ela, mas que acabou com a vida dos pais dela também. Eu constantemente ficava irritada com personagens, no geral mesmo, sabe? Ou ele fazia alguma coisa e eu ficava, ai meu Deus, isso é tão legal. Mas eu não conseguia confiar em ninguém também aqui, porque eu achava que todo mundo ia acabar traindo a nossa protagonista. Então foi uma loucura de sentimentos e eu amei. E eu fiquei me perguntando por que eu demorei tanto tempo pra ler essa trilogia. Eu digo com toda a calma, certeza do mundo, leiam essa trilogia, porque ela é perfeita. O universo em si, os personagens, a construção do universo é muito criativa. O mundo de conto de fadas que a Holly criou aqui é muito bom. Uma coisa engraçada é que eu estava mexendo ali no box do Povo do Ar e eu acabei lembrando que vem um pôster. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o pôster eu fiquei, nossa, que bonito, né? Achei legal. Só que depois de ter acabado isso aqui e ver aquele pôster, foi outra coisa. Eu amei muito as declarações que a gente tem aqui nesse livro dos dois personagens e como eles se sentem mais confortáveis na presença um do outro. E assim, as cartas a Judy não recebeu, né? Quem leu sabe. Então assim, foi muito difícil pra mim aceitar, então eu simplesmente fingi. E acho que em algum momento o Cardan vai contar exatamente cada palavra que ele escreveu, porque de verdade é uma crueldade a Judy não ter essa oportunidade de ler cada palavra que ele escreveu pra ela. Eu poderia falar mais e mais com vocês sobre essa trilogia, mas provavelmente vai ser spoiler da minha boca, então não vai rolar. Leiam. Só leiam. Confie em mim. Leia. De verdade. Eu não sei qual vai ser minha próxima leitura, de verdade, mas assim que eu decidir eu mostro pra vocês.